Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar aqui os meus parabéns para vocês, né? Estou gravando esse vídeo no dia 11 de agosto e é o Dia do Estudante, né? Dizer que eu sinto uma admiração enorme por vocês, né? Pelo esforço que vocês têm feito, né? Principalmente ao longo desse ano, né? Enfrentando todas as dificuldades, todas as barreiras aí, né, que foram surgindo ao longo desse ano aí devido à pandemia aí do Covid-19, né? Então vocês que estão na luta aí, com certeza vocês vão colher frutos muito saborosos no final, tá? É assim que eu espero, que eu desejo, né? Espero estar contribuindo aí para que vocês possam alcançar uma nota, né, excelente aí no Enem e no ano que vem estar adentrando aí na faculdade, né, dos seus sonhos, tá? Então, os meus parabéns, né? E a minha admiração aí a vocês, estudantes, tá? Então, bora para o vídeo, né? Feito esse pequeno registro aí. Na aula de hoje, né, é a primeira aula do ciclo 3 de Sociologia, nós vamos falar aí um pouquinho sobre a formação da sociedade brasileira. A gente já comentou um pouquinho, né, na aula sobre cultura, né, as formas, né, de identidade cultural que forma, né, o brasileiro devido à diversidade, a diferença, né, entre culturas dentro do nosso próprio território, né, conforme as regiões do nosso país, né, cada região tem uma cultura diferente, né, mas nós temos uma identidade, né, que une essas diferenças culturas regionais. No final da aula eu vou falar um pouquinho, né, de como que veio construindo, né, qual foi o interesse de se tentar construir essa identidade aí nacional, tá? Mas antes, né, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, essa questão da formação da sociedade brasileira com base no pensamento, né, social brasileiro aí de alguns sociólogos, né, clássicos do Brasil, tá? A gente já viu os clássicos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, né? E agora a gente vai trabalhar aí os clássicos, né, da sociologia brasileira para tentar, né, fazer esse resgate, esse entendimento da sociedade brasileira atual, né? E para a gente compreender toda essa diversidade, né, da sociedade brasileira atual, né, toda a complexidade, a gente precisa, né, fazer uma retrospectiva, né? A gente precisa olhar para o nosso passado. E esses sociólogos, antropólogos brasileiros, eles vão fazer exatamente isso, né? Eles vão voltar, né, no tempo, desde o Brasil colonial, né, e tentar compreender como que se deu o processo, né, da formação aí da sociedade brasileira. Eu deixei esse quadro aqui, né, da Tarsila do Amaral, né, chama Operários, de 1933, né, como introdução aí, né, desse tema, para mostrar, né, já começar a adentrar nesse assunto aí que a formação brasileira, né, ela é composta de gente de todos os tipos, né, de todas as cores, de todas as etnias, mas, né, que forma aí o brasileiro. O brasileiro é isso, né? O brasileiro é essa mulher, né, que parece muçulmana, mas é brasileira, né? Esse menino que é negro, parece um africano, né, do Congo, enfim, sei lá, de algum país, né, negro africano, mas é brasileiro, né? Desse japonês, né, que parece japonês, mas é brasileiro. Tá? Então, o Brasil ele tem essa complexidade aí, é um Brasil miscigenado. Tá? E alguns autores vão trabalhar essa questão mesmo, né, que a formação da sociedade brasileira é uma sociedade miscigenada. Bom, a gente, né, às vezes nos perguntamos, né, por que o Brasil é assim? Por que o Brasil tem tanta desigualdade, né, sendo que é um país tão rico? O Brasil ele é muito rico, muitas riquezas naturais, muitas terras, né, para serem exploradas. Tá? Não falo de desmatar áreas, né, para explorar a terra, não, mas tem áreas, né, de pastagem mesmo, né, para serem exploradas, sem ser áreas, né, de reservas, né.
Então, por que que o Brasil ele, né, tem essa desigualdade? Por que que o Brasil ele tem essa característica, né, de ser tão corrupto? Né? Não que outros países não sejam, né, mas nós próprios brasileiros, né, identificamos o Brasil como sendo um país corrupto, principalmente, né, com o jeitinho brasileiro, né, está enraizado, né, na nossa cultura, né, do brasileiro, né, querer levar vantagem em cima de tudo, em cima de todos, tá? De misturar o patrimônio público com o privado, né? Então, tem toda essa relação. Então, a gente pergunta, né? Por que que o Brasil é assim? E para a gente, né, tentar ter um olhar mais nítido dessa situação, né, que o Brasil vive atualmente, a gente faz esse resgate aí histórico, né? Essa charge aqui eu achei ela interessantíssima, né? Que é a criança, né, dizendo para a cegonha aqui, vê lá onde você vai me entregar, né? Por quê? Porque segundo os dados do IBGE, né, 97% da população que nasce pobre permanece pobre, né? Então, no Brasil nós temos essa herança, né, de uma ideia de meritocracia que não existe, né? Geralmente você está condicionado ao seu nascimento, né? O 1% mais rico, né, do Brasil, que concentra uma renda maior do que os 50%, né, do que 50% da população, eles, né, a maior parte ali receberam essa fortuna, né, essa riqueza aí por herança, né, e não por méritos. Então, como que você, às vezes, compete, né, no meio dessa desigualdade? Então, quem nasce numa família pobre tem que, né, suar muito, 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 né, para, né, tentar galgar um sucesso aí do que uma pessoa que já nasceu, né, rica, tá? E com base nessa questão aí da herança, o último episódio do Greg News, né, um programa da HBO, né, comandado ali pelo Gregório Duviver, ele né, aborda essa questão dessa herança patrimonialista, né, que existe no Brasil e desde, né, a colonização, né, desde a implantação ali das capitanias hereditárias, tá? Que começou, né, no processo ali de acumulação fundiária, né, de concentração de terras, tá, nas mãos ali dos capitães donatários, tá. Bom, então, para a gente tentar, então, né, desmistificar essa realidade, né, essa sociedade brasileira aqui atual, com toda essa desigualdade, né, toda esses problemas, né, que a gente encara, a gente vai ver, então, o pensamento desses sociólogos, né, que vão tentar compreender de que forma, né, que se deu essa formação aí da sociedade brasileira, tá? Então, o primeiro que nós vamos ver é o Gilberto Freire, que é conhecido aí, né, por ser o pioneiro das ciências sociais, né, no Brasil, e na sua obra Casa Grande Senzala, né, uma obra clássica, né, para ciências sociais, para a história, ele vai trabalhar uma questão ali da miscigenação, né? Então, ele que começa, né, falando aí que os brasileiros é fruto de uma miscigenação. E essa miscigenação seria uma coisa boa, né? Seria uma coisa boa para contrapor a ideia, né, que estava em vigor ali no final do século XIX, início do século XX, do racismo científico, né, ou darwinismo social. Né, o racismo científico, darwinismo social, ele justificava ali que existiriam várias raças, né, sendo que a raça negra ali, asiática, seriam as mais inferiores, as menos inteligentes, né, e a raça europeia, a raça branca, né, seria a mais inteligente. Né, e isso foi muito adotado aqui no Brasil, né, principalmente com, né, as leis abolicionistas, né, que começaram a surgir aí na segunda metade do século XIX, né, culminando com a abolição da escravidão em 1888. Né? Então, devido a essas leis abolicionistas, né, a elite brasileira, né, começou a incentivar a entrada de imigrantes aqui no Brasil, né, porque esses imigrantes eram
brancos, né, vinham ali da Europa, eram católicos, né, então para fazer um processo ali de branqueamento da população. Ou seja, se a gente não tem mais a mão de obra, né, dos negros, né, dos escravos, então vamos descartá-los, né? Então vamos trazer pessoas, né, que têm essas características aí de serem mais inteligentes, né, de estarem num patamar acima. Vamos fazer um processo aí de branqueamento, né, da população. Isso esteve muito em voga, né, aqui no Brasil, nessa passagem aí do século XIX para o século XX. Tá? Aqui, né, tem duas imagens aqui que mostra, né, como que eles interpretavam os graus de inteligência, né, com base aí, né, nas etnias das pessoas, né, o que eles diferenciavam ali por raças. Vale lembrar, né, que isso daqui era uma pseudociência que não tinha nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de estudo aprofundado, né, que hoje em dia, né, caiu por terra, tá? Essas teorias aqui, tá? E o Gilberto Freire, então, ele cria a ideia, né, de uma democracia, né, racial. Ele era antirracista, né, e vai dizer que a miscigenação, ao invés, né, de proporcionar apenas os genes ruins, né, porque quem defendia essas teorias raciais dizia que o processo de miscigenação só iria predominar os genes ruins, né, ou seja, os genes daqueles povos, né, daquelas raças que eram consideradas inferiores. Né? Então, se um branco, né, se relacionasse com um negro e o negro era considerado ali inferior, né, menos inteligente, o fruto, né, o filho, né, desse relacionamento aí, né, teria a predominância ali do gene ruim do negro, né, digamos assim. Então, por isso que eles propunham ali um branqueamento, né, da população. E o Gilberto Freire, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer que não, né, que essa miscigenação é um fruto positivo, né, na nossa sociedade, tá? E isso criou o conceito de democracia racial, porque nossa sociedade, hoje em dia, né, 95% da população, ela tem, né, genes misturados aí de indígenas, né, de negros. Então não dá para a gente identificar, né, no sangue nosso aqui se eu sou de uma determinada etnia ou não, né? Nós somos frutos dessa mistura, né? Então, ou seja, somos todos iguais, né, racialmente. Né? O povo brasileiro, ele tem essa mistura no seu sangue. E se não no sangue, na cultura que esses povos aí, né, praticavam. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, né, não teria como ter um racismo, né, segundo o Gilberto Freire. Né? A ideia seria essa, né, de ser impossível de ter um racismo no Brasil, porque todos nós, né, temos essa mistura no nosso sangue. Então, por mais que eu considere que tenha a pele branca, né, eu não posso dizer que praticar um racismo com uma pessoa que tem uma pele negra, por exemplo, porque no meu sangue eu com certeza vou ter, né, genes aí de povos, né, que veio da África, né, de ex-escravos. Tá? Então, essa mistura, né, seria para combater essa ideia racista, elitista aí, né, que vigorava na época, principalmente importada aí da Europa e que os brasileiros, né, a elite brasileira, gostava muito de seguir. Tá? Então, né, segundo essa visão racista, a mistura de raça seria a causa, né, de uma formação defeituosa da sociedade brasileira e um atraso para, né, o desenvolvimento da nação. Então, a mistura para o Gilberto Freire, né, seria algo, né, benéfico, algo bom. Tá? Então, no seu livro A Casa Grande Senzala, né, ele vai falar também, né, dessa questão do surgimento da família patriarcal no Brasil. Né? Um outro sociólogo que vai trabalhar bastante essa questão da instituição familiar, né, patriarcal aqui no Brasil, vai ser o Sérgio Buarque de Holanda, que é o próximo que a gente vai ver aqui.
né? E vai mostrar essa discrepância entre negros escravos e europeus brancos, né? Ou seja, o branco que vive na casa grande, né? E o negro que vive na senzala, né? Dois mundos diferentes, né? No mesmo ambiente, né? Numa mesma localidade, né? Com duas vivências, dois costumes, né? Dois tratamentos, né? Totalmente diferentes, tá? E essa questão do surgimento da família patriarcal no Brasil, né, ela também tem uma herança, né, patrimonialista, como eu tinha falado com vocês, tá? Porque o interesse, né, dos primeiros exploradores aqui, né, do Brasil é para o enriquecimento próprio, né? Eles não estavam preocupados, né, em povoar, digamos assim, né, o Brasil, mas para tirar um enriquecimento. Então, eles misturavam muito essa questão da família, que era o privado, com o público, né, com as terras ali que deveria, né, estar sobre um conjunto de leis, né, estar sobre o controle do Estado. Né? Isso inicia ali no processo das capitanias hereditárias. Né? Só depois que as capitanias hereditárias não dão certo é que surge ali, né, o governo geral, né, no Brasil ali com Tomé de Souza. Tá? Então nós vamos ter aqui, né, essa miscigenação ao longo da história entre europeus, né, eu falo europeus, mas principalmente portugueses, né, mas entre europeus e os indígenas e europeus e africanos. Essa miscigenação seria responsável para diminuir essas discrepâncias das diferenças étnicas do Brasil, né? Então, principalmente aí durante o período colonial, tá? Então, por meio dessa miscigenação, a gente não tem como mais identificar, né, quem era realmente europeu, quem que era, né, veio da África, quem que era originalmente ali indígena, né? Todos nós fomos sendo fruto aí desse processo de mistura. Algo que não aconteceu, por exemplo, né, nos Estados Unidos, no processo de colonização dos Estados Unidos. Né? Lá a segregação ela é muito mais forte, né? Ela é muito mais presente. Tá? Então, falar de uma democracia racial nos Estados Unidos seria muito mais difícil, tá? Porque lá basta a pessoa ter a pele negra que você praticamente sabe que aquela pessoa não iria ter um gene branco, por exemplo. Tá? A segregação é muito forte nos Estados Unidos. Então, nós somos descendentes de negros marginalizados, né? Também na sua condição social. Então, é só, nós vamos ter uma democracia racial, né? Mas, né, nós vamos ser frutos aí da condição, né, social, né, que o negro vivia, né, ali na senzala, né? Ou seja, marginalizado tanto de processos políticos, né, da tomada de decisões ali do processo político, né, quanto de acesso a fortunas, a terras, né? Quanto de acesso a terras. Tá? O Brasil ele nunca passou por um processo de reforma agrária. Então, essa concentração de terras, por exemplo, ela inicia aí desde o período colonial, né? Com a distribuição das capitanias hereditárias, com a distribuição das sesmarias, né? Que eram lotes de terras ali. Depois, né, já na época do Império, em 1850, com a implantação da Lei de Terras, né, que impedia o acesso, né, às terras por imigrantes, né, que tinha que ter um tempo estabelecido aqui no Brasil para poder comprar terras, de escravos, de ex-escravos, porque as terras precisavam ser compradas, né, à vista, né, em dinheiro ali, não podia parcelar a compra dessa terra. Então isso facilitava que quem tinha dinheiro, né, comprasse mais terras, né, e quanto mais terras, mais rico ele se tornava. Tá? Então essa questão da gente ser descendente dos negros marginalizados está na nossa condição social, né, de que grande parte, né, da sociedade, né, não teve acesso a esses bens, a essas tomadas de decisões políticas.
algo, né, que nos Estados Unidos teve, né? Nos Estados Unidos teve um processo ali de reforma agrária, né, na época da independência, né? Então, se hoje em dia os Estados Unidos não tem, né, uma, por exemplo, um movimento de luta ali, né, por terras, né, igual o MST, né, faz, né, o seu movimento aqui no Brasil, né, exigindo reformas agrárias, por exemplo, é porque nas suas origens, né, de formação ali dos Estados Unidos, já teve, tá? E o Brasil nunca teve. Então, grande parte dessas heranças, né, de proprietários de terras hoje, aqui no Brasil, de grandes proprietários de terras, vem de uma herança colonial, tá? E nós temos aí, né, essa distância social, então, né, entre os brasileiros do engenho, né, que é o senhor, e o escravo, né, da senzala. Tá? Então, nesse estudo da Casa Grande Senzala, né, nós vamos entendendo, né, como que se distanciava cada vez mais esses dois mundos, né, o mundo da senzala e o mundo da Casa Grande, né, de quem mandava e de quem, né, obedecia. Né? Aí nós vamos ter o que ele vai chamar de chicote moral, né? É o negro se auto-inferiorizar e se sujeitar ao mando do colonizador, né, sem contestar devido à sua condição. E isso a gente vê muito, né, no nosso comportamento ainda nos dias de hoje, né, da gente aceitar esse mando, né, e desmando aí, né, de pessoas com determinadas posses, às vezes, né, com determinados recursos a mais do que nós. Né? A gente se inferiorizar, né, diante aí dessa situação, né, como se essas pessoas utilizassem realmente um chicote moral e que nós não pudéssemos questioná-las. Tá? Então, esse estudo do Casa Grande Senzala é um clássico, né, que serve para a gente entender que o Brasil foi formado por um fruto, né, de uma miscigenação, né, e ao mesmo tempo, né, de uma discrepância na questão econômica, né, patrimonial muito grande, tá? De quem comandava esses engenhos, né, a Casa Grande, e de quem, né, trabalhava, né, exercia o trabalho braçal, né, que eram os negros aí que viviam na senzala. Aí aqui, né, é uma frase, né, do Gilberto Freire para exemplificar essa questão da democracia racial, tá? Que é todo brasileiro, mesmo o alvo, né, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, há muita gente de genipapo ou mancha mongólica pelo Brasil, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. No litoral do Maranhão ao Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, principalmente do negro, a influência direta ou vaga e remota do africano. Então, assim, todos nós, de forma indireta ou direta, né, trazemos, né, na nossa cultura, né, ou né, no nosso corpo, no nosso jeito de agir, na nossa língua, a cultura aí, né, do negro e do índio. Tá? Então não tem como a gente desvencilhar, né, disso daí. Não tem como eu ser racista e falar assim, eu vou deixar de utilizar, de conviver com essas pessoas, né, não gosto, enfim. Não tem como no Brasil. Né? Essa era a ideia, né, do Gilberto Freire de uma democracia, né, racial. Só que, né, o Gilberto Freire, né, ao justificar esse processo aí, né, de uma democracia racial, ele acaba, né, diminuindo os atritos, né, que existiram durante né, o Brasil colonial e o Brasil imperial, né, do processo aí, principalmente da escravidão, tá? Então, nessa questão aí de oxigenação, né, como fruto, como algo benéfico, né, de uma democracia racial, ele vai dizer que o Brasil era um Brasil harmonioso,
tá? Então ele não vai, ele vai justificar de certa forma a dominação aí das elites, né? E não via conflitos aí nessa estrutura, né? Como se fosse algo que foi estabelecido naturalmente, tá? Nos mandos ali da elite e na obediência ali, né, dos escravos. Tá? Então, esse daqui é um ponto crítico, né, à obra de Gilberto Freire, né, que ele apazigua esses conflitos, né? Ele não dá tanta importância a essa luta, né? Que se fosse Marx, diria uma luta de classes, né? Aqui no Brasil. Bom, o outro pensador aí, né? Sociólogo brasileiro que nós vamos trabalhar é o Sérgio Buarque, né? De Holanda, com o conceito aí do homem cordial, né? Para a gente entender aí o nosso jeito, né, de lidar, né, de viver aí na sociedade, principalmente com o jeitinho brasileiro, tá? Então, o Sérgio Buarque de Holanda, né, ele foi o pai, né, de Chico Buarque, né, um dos ícones aí, né, de resistência, né, da música aí no período da ditadura, tá? Mas teve outros filhos ali também, se eu não me engano, foram 4 filhos, né, no total. E ele tentou interpretar aí o Brasil na sua estrutura social e política a partir das raízes históricas, né, nacionais. Então, mais uma vez, um sociólogo buscando, né, na história do Brasil para entender a formação, né, da sociedade brasileira. Tanto é que o seu livro vai se chamar, né, Raízes do Brasil, né? Aquilo, né, que começa a brotar da sociedade brasileira para formar o que nós temos hoje, tá? Participou aí, né, do movimento modernismo, né, da Semana de Arte Moderna de 22, juntamente aí com outros escritores, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Viveu aí, né, no Rio de Janeiro, foi um dos fundadores também do Partido, né, dos Trabalhadores, juntamente ali com o Lula, né, já no processo de redemocratização, tá? Mas o importante mesmo aqui que a gente vai trabalhar é o que ele, né, chama aí de raízes do Brasil. Tá? No seu livro, ele vai falar que o Brasil, né, a colônia do Sul, ela foi uma colônia de exploração. Aquilo que talvez você já tenha escutado aí, né, nas aulas de história, tá? Que o Brasil veio, né, para ser explorado, enquanto os Estados Unidos era uma colônia de povoamento, né, que tinha a intenção ali de se tornar, né, uma nova nação, né, um novo lar principalmente para os puritanos que fugiam ali da Inglaterra. Tá? E o Brasil tinha esse ponto de vista, né? De ser de exploração. Então, os agentes que vinham aqui para o Brasil estavam com o interesse de enriquecer, né? De explorar aquelas terras. Tá? Então, não estavam preocupados, né, em formar uma nação. Eles vinham, roubavam, né, pegavam, né, exploravam aquelas terras, as riquezas, né, depois que ficava rico, a intenção era voltar para Portugal. Tá? Então, isso, né, vem também da característica não só, né, do Brasil, mas como da América Latina como um todo, né? Os espanhóis também tinham esse ponto de vista, né? Então, vem ali da Península Ibérica como geral. Então, os portugueses não queriam formar a nação e sim extrair riquezas. Isso só muda em 1808 com a chegada da família real. Assim surge o jeitinho brasileiro. Então, veja bem, desde o período da colonização, né, do período colonial, o Brasil ele vem aí atendendo a esse interesse aí de enriquecimento desses agentes, né, que vinham aqui para o Brasil explorar. Tá? Isso fica muito claro, né, por exemplo, com os chamados ciclos econômicos, né, do Brasil, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, depois da mineração, né, depois do café, né, o ciclo do café, e assim por diante. Né? Então, isso muda com a chegada da família real, em 1808. Por quê? Né, o centro,
né, a corte portuguesa vem para o Brasil, então, né, você não vai mais ter aquele interesse de voltar para Portugal, por exemplo. Então, aquela riqueza que você está extraindo, né, que você está acumulando da exploração aqui das terras brasileiras, né, vai ficar com você aqui, né, no país. Vai surgir, então, essa questão do jeitinho brasileiro, que é essa aproximação, né, do público e do privado, né? O jeitinho brasileiro é você ter esse laço de amizade, né, com as figuras, né, públicas, né, com a família real, né, para você tirar proveito disso. Tá? O que é o jeitinho brasileiro? Ah, você tem um amigo numa fila, né, do banco, numa fila para ir no cinema, enfim, aí você fala assim, vou ali conversar com ele ali, né, estou conversando, a fila vai andando, quando é fé eu já entrei na frente, né, eu tenho um conhecido que trabalha no banco, então eu vou ligar para ele e ele vai pedir ele para adiantar um processo ali para mim, sem eu precisar ir no banco, pegar aquela fila, senha, enfim. Isso é o jeitinho, né, brasileiro. Você levar vantagem aí nessas pequenas coisas, aproximando, né, como se fosse uma extensão ali da família, né, dessa amizade aí, né, misturando o público com o privado, tá? E aí ele trabalha também essa questão aí da família, né? Às vezes até mais forte do que o Gilberto Freire, tá? A família é intensa na nossa história. Todas as relações buscamos intimidade, é a raiz do nosso caráter, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tenta aproximar e resolver pelo meio cordial, né? Ou seja, pela questão de utilizar a amizade, né? De utilizar a questão afetiva, né? De proximidade com outras pessoas, como se fosse um membro da família para resolver os seus problemas. Tá? Então, a família ela é que mandava, né? É a instituição aqui que realmente mandava, principalmente no período colonial do Brasil. Aí nós vamos ter essa herança patrimonialista, né? Que é ver o público como privado, tá? Que eu já comentei aqui, que é o que veio ali, né? Já desde as capitanias hereditárias, tá? Que torna que quem era dono, né, daquelas capitanias eram os capitães donatários, né, um agente privado, né, que explorava o que deveria ser do público, né, que deveria ser de controle de de todo o Estado, né, digamos assim. Então ele era dono daquela terra e isso vem de uma herança, né, vem trazendo uma herança, né, uma herança latifundiária, né? Uma herança econômica nas mãos dessas pessoas aí, tá? A gente vê muito isso na política, né? Por exemplo, de utilizar recursos públicos para benefícios próprios, tá? Tem um computador da empresa, né? Ou de um setor público, eu vou utilizar esse computador para fazer uma compra online para mim, né? Não é o correto, né? Se o computador é da empresa, é para ser utilizado para fins da empresa, né? Sem ter essa mistura. Mas a gente sabe que, né, meio que enraizado na nossa cultura, a gente faz essa mistura, né, de ver o público aí como privado. O homem cordial, né? Então é o resumo desse jeitinho brasileiro aqui, né? E é o ponto central, né, da gente entender a questão da família, né? E da importância da família na nossa história e essa prática do patrimonialismo, tá? Que é um legado aí também histórico, cultural, né? do brasileiro. Então, o homem cordial, o brasileiro age muito pelo coração, né? O coração aqui significando da forma afetiva e não racional, né? Dificilmente age em conformidade com a lei. Então, se ele é parado, né, por um agente de trânsito, por exemplo, né, ele vai tentar dar um jeitinho ali para não receber uma multa, né, utilizando ali de palavras amigáveis, de proximidade, de quem eu sou, enfim. Né? Então, não vai haver uma distinção entre público e privado.
O brasileiro costuma tratar o público como uma extensão de sua casa, de sua família. Daí surge a apropriação indevida dos bens públicos, assim como a máquina estatal, né, como o gabinete de emprego para suas famílias, né, que isso vigorou muito, né, e hoje em dia é combatido, né, hoje em dia é pouco praticado, né, devido a uma fiscalização enorme, do nepotismo, né, que é aquela prática de empregar familiares em cargos públicos e não pela, né, capacidade, né, das pessoas, tá? Então, mas isso vem assim enraizado, né? Eu vou colocar o meu filho como chefe ali da empresa, né? Tem um cargo, né, político, sou um vereador, preciso de um assistente, né? Vou colocar o meu primo, enfim, isso, né, deve ser combatido, mas é algo que veio enraizado, né, nesse processo colonial aí do Brasil. Aí, né, dois exemplos para a gente entender esse homem cordial brasileiro aí em ação, né? O motorista anda por um pequeno trecho em contramão, só para não dar uma volta maior. E se um guarda o multa, ele conversa com o guarda pedindo para aliviar a situação. Oh, ele via aí, né? Foi só um trecho, né? Foi uma rua só, enfim. Aí o outro exemplo, um assessor de deputado tenta atravessar com o seu carro em uma área fechada para o tráfego. E quando o guarda o impede, ele mostra sua carteira. E se o guarda insiste na proibição, ele se exalta para o policial, fazendo ameaças, perguntando se ele tem ideia de quem que ele está importunando, né, de com quem ele está falando. Isso a gente viu recentemente que repercutiu, né, a nível nacional, daquele desembargador, né, lá em São Paulo, em Santos, não lembro o nome dele agora aqui, né? Mas que estava dando aquela carteirada, né? Por ser desembargador no guarda que estava multando ele por não utilizar a máscara, né? Então, isso a gente vê muito. Recentemente, outro caso recentemente também, né? Da mulher, né? Que falou assim, né, ele é engenheiro formado, né? Falando do marido dela, que estava recebendo também uma multa ali, né? Do agente da vigilância sanitária, se eu não me engano, por também não estar na aglomeração, né, não estar utilizando máscara, aí fala assim, engenheiro formado, ele não é cidadão, não. Né? Então, confundindo essas questões assim de título, de patente, de cargo, né, de proximidade, para tentar resolver questões, né, legais. Então, ambas traduzem o desprezo pela formalidade e ética. O primeiro caso é nacionalmente conhecido como jeitinho brasileiro, né? Essa questão de aliviar a situação. E o segundo é o você sabe com quem você está falando, né? Que é utilizar aí de um cargo público, né, para fins privados, tá? Porque essa questão aqui do carro aqui é puramente privado, tá? Não deveria se misturar. Aí, né, uma frase, né, do Sérgio Buarque de Holanda, né, que é: no Brasil sempre foi uma camada miúda, né, e muito exígua que decidiu. Está falando, né, que sempre foi essa elite, né, sempre foi esse povo, né, digamos assim, branco, né, que decidiu as coisas, os processos políticos, até mesmo a independência, né, foi um processo que o povo ficou de fora, né? A elite, né, decidiu ali fazer tomar os rumos ali do processo de independência para, né, retirar o povo dessa participação. Naquele quadro, O Grito do Ipiranga, né, de Pedro Américo, ele retrata, né, simbolicamente o povo marginalizado, enquanto, né, Dom Pedro no cavalo ali está cercado ali da elite, né, cafeicultora, da elite agrária, né, do Brasil, tá? Então, deixando sempre o povo de lado, né? O processo, né, da proclamação da República também foi, né, um processo em que o povo esteve, né, marginalizado, né? O José Moreira de Carvalho vai falar, né, que o povo assistiu bestializado, né, esse processo da proclamação da República. O golpe de 1930, né, que instaurou o Estado Novo, também é um processo ali que
teve lideranças ali das oligarquias dissidentes, né, lideradas ali pelo Getúlio Vargas, com o apoio dos tenentistas, o processo ali do próprio golpe, né, de 64, foi um golpe que aconteceu ali entre a ala militar, por mais que a população, grande parte da população apoiasse, né, o golpe, foi algo que partiu, né, dessa elite, dessa classe dominante, digamos assim. Então o povo, ele, ao longo da história inteira, ele esteve às margens dessas decisões, né? E isso continua enraizado, né, no nosso sentimento de que o que a gente vai fazer, né, o que a gente luta, né, para mudar, não vai dar em nada, né? Vai continuar a mesma coisa. Então a gente continua naquele sentimento, né, de que deixa rolar, né? Não importa o que eu fazer, não vai mudar, tá? Porque essas mudanças, né, são executadas pela elite, né, em benefício dela, tá? Aí, né, vem mais uma frase, Sérgio Buarque de Holanda, né? A mudança de opiniões em um pensador é o sinal mais evidente de sua vitalidade, né? Só os imbecis têm opiniões eternamente fixas, né? Aí aqui não com muita relação, né, ao que a gente viu, né? Mas essa frase aqui, ela é interessante a gente fazer uma reflexão, né, de que não tem problema da gente mudar de opiniões, né? Se a gente está num debate, né, colocando ideias, discutindo ideias, eu mudar minha opinião, né, passar a concordar com vocês comigo, é um sinal aí de engrandecimento, né, de uma superação, né, de uma evolução, né, nas nossas opiniões aí, tá? Eu não preciso manter firme na minha opinião, né, mesmo sabendo que a outra pode estar melhor do que a minha, mas só para mim dizer que eu estava errado, né? Se eu estiver errado em alguma situação, né, eu não tenho medo de dizer que errei, tá? O, né, terceiro intelectual que nós vamos ver aí é o Caio Prado Júnior, né? O intelectual militante, que ele, né, esteve associado ao Partido Comunista Brasileiro, ele era um marxista, né? Foi perseguido aí durante o Estado Novo, né? Foi exilado, enfim, ele era um marxista, né, bem praticante, né, bem militante ali, e os seus estudos vão nesse sentido, né, na análise marxista da sociedade, né, que é aquela análise da infraestrutura, né, do materialismo histórico, né, que é baseado nas relações econômicas. Então ele vai dizer que os problemas, né, da formação do Brasil contemporâneo, né, que é o nome do livro dele aqui, estão relacionados ao fato de que o Brasil sempre foi um país, né, primário exportador, né, um país que produziu para atender às necessidades dos mercados internacionais, né? Então, até a metade do século XIX, né, já no período imperial aqui, o Brasil tinha pouquíssimas indústrias, tá? O Brasil, né, até a época ali da Inconfidência, né, 1789, não, estava proibido de instalar indústrias aqui, né, devido ao pacto colonial, né, devido aos tratados que Portugal tinha assinado ali com a Inglaterra. Tá? Então, tudo isso daí dificultou que o Brasil crescesse, né, e sempre estivesse subalternizado a esses países. E até hoje, né, o Brasil é tido aí como o fornecedor de matéria-prima para, né, outros países industrializados. Tá? Então, essa análise, né, de infraestrutura, né, de como o Brasil sendo fornecedor, né, de produtos, de matérias-primas aí, é o que dificultou, né, o que o Brasil se desenvolvesse, né, que o Brasil crescesse, tá? E para cumprir essas finalidades, né, agrícolas, né, de exportação aí, o Brasil ele foi fundado aí nos grandes latifundiários, né, na questão da grande propriedade. Por isso que o Estado ele tem, né, um certo interesse em defender
né, o agronegócio, por exemplo, que é a base, né? Querendo ou não, o agronegócio é o que sustenta a economia brasileira, né? Juntamente aí agora com a mineração, né? Do século XX para cá. Então, para cumprir essa finalidade, montou-se uma estrutura econômico-social assentada na grande propriedade rural e na mão de obra escrava. Tá? Então, essa é a herança, né, que nós temos, né, do ponto de vista aqui do Caio Prado Júnior, para, né, entender essas desigualdades, né, que existem no Brasil hoje, né, onde que poucos têm muito, né, e muitos têm pouco. Tá? Vem de uma questão mais estrutural, né, mais econômica. Então, olha lá, traduzindo, né, para melhor compreendermos, o Caio Prado, né, explica que Portugal teve grande contribuição no nosso atraso como nação, pois o centro do capitalismo, na época do descobrimento do Brasil, estava na Europa, o que fazia com que as riquezas daqui fossem levadas para lá. Esse tipo de organização econômica foi denominada de primário e exportadora, pois os produtos extraídos das monoculturas brasileiras, nos latifúndios, eram exportados para os países que estavam em processo de industrialização. Então, enquanto a Europa estava, né, se industrializando, o Brasil, né, estava fornecendo essas matérias-primas, né, para essa industrialização e ficando aí marginalizado. Tá? Aqui é um outro livro do Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, que vai falar que desde o processo ali, né, da independência, o povo, né, esteve também marginalizado, né, nas decisões, né, a estrutura social, né, brasileira sempre foi dividida entre os proprietários, né, e a grande massa de trabalhadores, né, então sempre teve os explorados e a classe exploradora, tá? Visto a formação, né, do Caio Prado Júnior, que era uma formação marxista, então ele analisava, né, do ponto de vista da luta de classes aí. O Darcy Ribeiro, né, já faz parte aí de uma outra geração de sociólogos, né, da segunda geração de sociólogos, e ele vai falar que o Brasil ele realmente foi formado aí, né, por um processo de miscigenação, tá? Mas que, diferente do que o Gilberto Freire aplica, esse processo aí de miscigenação, ele não foi assim tão benéfico, né? Digamos assim, não apaziguou as relações conflituosas pelas questões étnicas que nós enfrentamos aqui no Brasil hoje, tá? Aí vai surgir, né, o que ele vai falar de racismo de marca, né, que é o que eu já comentei com vocês quando estava falando de Gilberto Freire. O racismo de marca é aquele racismo, né, com base na pele, tá? Então essa democracia racial ela seria falsa, né? Seria falsa aqui no Brasil, né, o que o Gilberto Freire defendia, porque apesar, né, de todos nós sermos frutos dessa miscigenação, né, nós temos esse racismo de marca com base na tonalidade, né, da nossa pele. Isso, inclusive, dentre os próprios negros, né, com base em peles mais claras, né, negros de peles mais claras, né, se acharem, às vezes, superiores, né, praticarem racismo com pessoas, né, com negros de peles mais escura, né, ou se considerarem ali, por exemplo, pardos, né, e não se considerarem negros, né, e dessa forma diminuindo a força, né, do movimento negro e por assim né, vai, tá? Então o Darcy Ribeiro, né, ele teve estudos importantíssimos, né, principalmente na sua vivência com relação aos índios, né, ajudou a criar o Parque, né, Indígena de Xingu, foi ministro da Educação, foi senador, né, teve destaque em várias áreas, né, onde ele atuou. Então escreveu vários livros, né, e ele dividiu, então, né, o Brasil como sendo um Brasil fruto, né, de diversos Brasis.
né, um Brasil dentro de outro, né, Brasil, tá? Então nós teríamos o Brasil sulino, né, que era fruto aí de 4 origens básicas, né, do gaúcho, do espanhol, do indígena e dos açorianos, né, que veio lá da ilha de Açores para explorar essa região aqui, tá? Então é, é, é um é um Brasil único, né, desse tipo aqui, com costumes únicos, tá? O Brasil caboclo, que se desenvolveu ali na região amazônica, principalmente ali da relação entre os portugueses e os indígenas, tá? E daqui, né, nós temos uma população muito pobre, visto a cabanagem, né, o movimento ali da cabanagem que aconteceu no período regencial, que era aqueles povos que viviam em cabanas, né? Povos extremamente pobres, né? Aqueles caboclos pobres, tá? Nós temos o Brasil caipira, né? Que se desenvolveu aí principalmente na região sudeste e centro-oeste, tá? É aquele povo que esteve, né? Desde o processo colonial separado dos centros urbanos, né, com uma vida, né, típica, né, deles próprios, tá? Baseado aí, né, baseado na economia do café e na subsistência, né, nascida aí dos bandeirantes. Então tem uma ligação também entre os portugueses e os indígenas também, né, para formar esse Brasil caipira, tá? E esse caipira aí que vai ter um êxodo, né, vai sofrer um êxodo rural, principalmente, né, quando grandes proprietários de terras começam a comprar, né, expandir os seus negócios, né, para o interior desses estados, dessas regiões aí, e essa população mais pobre acaba vendendo suas terras e indo para as cidades, mas chegando nas cidades, né, acabam ficando marginalizados, né, exercendo trabalhos subalternos, né, mal remunerados aí. A gente vê esse exemplo aí, né, nos filmes de Mazzaropi, né, exemplo típico aí, né, de um caipira, há um exemplo aí do Dois Filhos de Francisco, né, naquele interiorzão, né, brasileiro. Então esse é o típico caipira, tá? E nós temos o Brasil sertanejo também, tá? Que vem aí da região Nordeste, né, principalmente. E esse Brasil sertanejo aí, uma das heranças, né, que nós temos é o forró, por exemplo, né? Então nós temos uma cultura típica desse Brasil sertanejo, tá? Estou passando aqui um pouquinho mais rápido, depois vocês dão uma pausa no vídeo aí e lê o que está descrito aqui, porque nosso prazo já está, né, se estendendo, estou me delongando muito. Tá? E o Brasil crioulo, né, que vem principalmente aí, né, do litoral, onde se desenvolveu, né, os engenhos de açúcar, né, a relação ali, onde que utilizava, né, a mão de obra, né, escrava. Tá? Então, mesmo após a abolição, esses brasileiros, né, eles ficaram marginalizados aí, tá? Criando aí diversos problemas sociais que nós encontramos na nossa sociedade ainda nos dias de hoje, tá? E esse Brasil crioulo aqui é o que ele vai, né, contrapor ao Gilberto Freire naquela ideia, né, de democracia racial, né? Porque mesmo a partir dessa mistura não há uma diferenciação, né, pela cor da pele das pessoas, tá? Então, para Darcy, a característica distintiva do racismo brasileiro é que ele não incide sobre a origem racial, tá, das pessoas, mas sobre a cor da sua pele. Tá? Então, é aquilo, né, que eu já reafirmei aqui com vocês mais uma vez. Né? O racismo, né, no Brasil está na cor da pele e não nas nossas origens. Porque se a gente for olhar nas origens, haveria uma democracia racial, porque todos nós somos frutos de uma miscigenação, né, da constituição ali de vários Brasis, né, de vários
povos, né, de 3 matrizes principais, né, do índio, do negro e do português, né, do europeu, tá? Mas esse racismo ele incide na cor da pele, tá? Então, como se fosse uma paleta de cores, né? Quanto mais escuro, mais racismo essa pessoa, né, sofre na nossa sociedade, tá? Então, para ele, a possibilidade de existência de uma democracia racial está vinculada com a prática de uma democracia social, né? Então, somente quando nós tivermos oportunidades iguais, né, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a emprego, enfim, né, onde tiver uma democracia social, é que nós vamos ter a possibilidade de uma democracia racial, né? Enquanto tiver essa desigualdade social, tá? Isso veio muito ali, né, do processo abolicionista, né, que não integrou os índios à sociedade com nenhum tipo de assistência, né? Vai existir um racismo, né, no nosso país. Então, esse racismo ele está muito mais vinculado à questão financeira, né, à questão social, né, do que à questão, né, racial de fato. Tá? Então, onde negros e brancos partilhem das mesmas oportunidades sem qualquer forma de desigualdade. É por isso que a gente vai entender o surgimento de vários movimentos, né, sociais, o movimento social negro, enfim, né, que vão lutar aí por cotas, né, na nossa sociedade, né, e as cotas elas vêm exatamente para tentar, né, possibilitar as mesmas oportunidades, né, para os desiguais. Tá? E aí, né, surge, né, para a gente ainda compreender um pouquinho mais aí, a questão de tentar construir uma identidade nacional. Né? Essa identidade nacional, ela, a necessidade dela, né, surge aí desde o processo de independência, né, do Brasil, onde que, devido às diferenças, né, regionais, tinha região ali que tinha muito mais um sentimento próximo com Portugal do que, né, pertencendo ao Brasil, né, vide a região Nordeste, por exemplo, de criar um hino, uma bandeira, né, a figura do imperador, ela, né, surge, né, para tentar unir essas diferenças regionais. Então, após a independência, né, nós temos teóricos ali, né, romancistas, escritores, que vão tentar construir, né, uma identidade nacional, né, para o nosso país, tá? Para tentar, né, resolver os problemas aí dessas diferentes regiões, tá? Só que ela não integrava todos os povos, né? Nesse momento eles começam a buscar a integração do índio na sociedade, mas apenas como um símbolo romântico, né? Porque não mostrava realmente a exploração que os índios viviam, né? A marginalização que os índios viviam nesse período. Tanto é que nos livros escolares a gente nem vê, né, comentar, né, sobre os índios nesse período, né, do Império. É como se eles tivessem sido apagados da nossa história. Né? Eu sugiro vocês pesquisarem no período imperial onde que está falando de índio nesses livros. Né? Se tiver uma frase ali citando índio, é muito. Tá? Mas eles são tratados ali de forma romântica, né? Como sendo um símbolo, né, da aproximação ali do homem com a natureza, né, dessa origem, né, do brasileiro, mas os negros continuam, né, escravizados, continuam não integrados aí a esse sentimento de identidade nacional, né, visto que eles ainda eram tidos como uma propriedade, né, e não visto como seres, né, humanos ali. Aí, a partir da Guerra do Paraguai, né, vai surgir um novo fortalecimento de uma nova identidade nacional, né, principalmente ali com os militares, né, que lutaram lado a lado ali com os negros e foram prometidos a esses negros escravizados a liberdade, né, após a Guerra do Paraguai. Então, começa a surgir esse novo sentimento, os movimentos abolicionistas se fortalecem após a Guerra do Paraguai. Tá? E em 1888, com a abolição da escravidão, né, o negro ele assume
um papel aí nesse cenário aí da identidade nacional, né? Nós temos que fazer algo, né, para integrar esse negro aí à sociedade. Só que, né, após a abolição da escravidão, até 1930, o Brasil foi governado ali pelas elites oligárquicas. Então, o negro ele ficou marginalizado, né, sem se preocupar tanto, né, com a integração dele à sociedade, né, a esse sentimento de identidade, né, nacional. Tá? E isso vai mudar, tá? Então, tanto é que as práticas, né, que vinha, né, desses povos, como o samba, a capoeira, eram tidas aí, né, como coisas assim, me fugiu a palavra aqui agora, né, mas coisas perseguidas, né, coisas que não fazeriam parte da cultura brasileira, né, coisas inferiores, tá? E é durante o Estado Novo que vai surgir uma nova preocupação de criar uma nova identidade nacional, englobando esses elementos populares, né, desses povos aí subalternizados, né, principalmente aí, né, dos negros, o índio, né, vai assumir um outro papel, né, na figura aí do Estado Novo, né, um papel mais fortalecido, vai criar o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio, vai criar o Dia Nacional do Índio, a capoeira, o samba, né, que eram marginalizados aí, práticas marginalizadas pela elite oligarca aí né, do Brasil, vai ser, né, tido aí como símbolo nacional, tá? Então, todos esses elementos aí começam a compor uma identidade, né, nacional. Então, ligando todas as diferenças, apesar do Brasil ter todas essas diferenças regionais, nós vamos ter esses elementos que é tido, né, como uma identidade nacional. Então, mesmo, né, regiões onde tem pouquíssimos números, por exemplo, de negros, que teve pouquíssimas presenças, né, de escravos, como a região sul, por exemplo, trata, né, a capoeira, a feijoada, enfim, esses elementos, né, o samba, como um elemento aí que une, né, de identidade nacional, que faz com que todos nós, né, nos sentimos, né, pertencentes aí a um Brasil, tá? E termino aqui com a frase, né, somos todos antropofágicos, né? Na apostila eu comento, né, sobre esse significado aqui, né, de que os brasileiros, eles sempre, né, nós temos um olhar de que os brasileiros sempre valorizou muito mais a cultura que veio de fora do que a nossa própria, né, cultura. Mas esse movimento que surgiu em 1922, né, na semana né, da arte, semana da arte moderna, né, de 22, o movimento ali, com o manifesto antropofágico, escrito ali por Oswaldo de Andrade e outros pensadores, vai dizer que não é porque a gente consome essa cultura, né, que vem de fora, né, internacional ali, que a gente vai abandonar a nossa identidade nacional. Então é como se nós fôssemos, né, seres antropofágicos, né, como os índios canibais que comiam, né, os guerreiros ali, né, vencidos para absorver a sua força. Então a gente absorve, né, essa cultura, mas sem deixar de ser aquilo que a gente é. Tá? Então, isso fica muito claro, por exemplo, nos dias atuais, né, dos usos das redes sociais, que surgem movimentos de desafio, né, internacionais, e a gente reproduz isso sem que a gente perca a nossa identidade. Né? Então, a gente consome essa cultura, mas não deixamos de ser quem nós somos. O vídeo ficou bem extenso, né? Eu tive que correr em algumas partes aqui, então, se ficar alguma dúvida, né, vocês entrem em contato, se quiser que aprofunda em algum outro ponto, né, que não ficou tão claro, é porque realmente já passou, né, extrapolei o nosso prazo, e é uma questão assim, muito complexa, né, para a gente falar. O próximo vídeo também eu já estou prevendo que irá ficar bem longo, que a gente vai falar sobre os movimentos sociais, né, e tem muita coisa para se falar, né, que vai ser uma extensão, né,
processo histórico aqui, né, de formação da sociedade brasileira, né, porque os movimentos sociais vão vir, né, para tentar diminuir toda essa diferença histórica aí, né, da nossa formação, da nossa história, tá bom? Então, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção, né, quem assistiu até o final aí. Então, até a próxima aula aí. Fique com Deus.